Atos 20, versículo... Atos 20, 17 a seguir. Glória a Deus. Que Jesus nos dê entendimento e tire toda mágoa, toda tristeza que tiver no coração de cada um de nós. Que Deus venha nos perdoar a cada dia em nome de Jesus. Atos 20, 17 a seguir. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler. Louvado seja Deus. Diz assim o 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, né? Então Paulo de Mileto, né, mandou chamar a Éfeso os anciãos da igreja. 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então Paulo já começa a dizer para os anciões o testemunho que ele deu desde o dia que ele entrou, né, na Ásia, né, em nome de Jesus. E ele suportou e ele se portou em nome de Jesus no meio deles, como servo de Deus. Mesma coisa somos nós. Nós temos que suportar, temos que portar no meio de qualquer um que nós estiver, mostrando a diferença de cristão, assim como o apóstolo Paulo mostrou para o povo da Ásia, em nome de Jesus. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, né? Então nós não vamos ser melhor do que o apóstolo Paulo, né? Nós vamos passar por muita dificuldade, nós vamos passar por muita luta, mas sabendo que Cristo está conosco, em nome de Jesus. 20. Como nada que útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, né? Então o apóstolo Paulo já está dizendo que ele nada teve, né, como de bom, tanto a vida dele como a vida da família dele, mas o que ele mais queria era pregar a palavra do Senhor, né? Em casa, né? Em praça, mas o nome do Senhor era glorificado. A palavra do Senhor não estava presa na boca dele, né? Mesma coisa tem que ser com nós. A palavra do Senhor não tem que estar presa em nossas bocas. Em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estiver e nós tiver oportunidade, nós temos que abrir a nossa boca e glorificar o nome de Deus, em nome de Jesus. 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então, ele estava ligado pelo Espírito Santo de Deus
assim como nós, Deus nos deu o Espírito Santo dele para nós, e onde nós for, nós não tem que estar, nós não tem que ir preocupado com o que há de acontecer com nossas vidas. O importante é nós ir e falar da palavra do Senhor. Quer seja levante homens e mulheres para nos apredejar, para nos bater ou não. Mas que nós temos ligado pelo Espírito Santo de Deus e nós vamos ir onde o Espírito Santo de Deus nos conduzir. E não se preocupar o que há de acontecer no meio do caminho. O que tiver de acontecer no meio do caminho vai acontecer em nome de Jesus. Mas que nós não possamos ter medo de falar da palavra do Senhor, né? 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações, né? Então, de cidade em cidade, o Espírito Santo há de revelar para eles, seja lá prisão, seja lá tentação, mas em nome de Jesus, ele não foi covarde e ele não era covarde. Mesma coisa somos nós. Nós não tem que ser covarde. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus deu o Espírito Santo dele para nós de ousadia, não de timidez. Timidez era antes em nossas vidas, mas nós que era tímido antigamente, nós tem que deixar toda a timidez, porque a palavra do Senhor já diz que os medrosos, os tímidos, não entrará no reino do céu, né? Em nome de Jesus. 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, né? Então o apóstolo Paulo já diz, né, que ele nada tinha por precioso a vida dele. Ele ia deixar esposa se ele tivesse, ia deixar mãe se ele tivesse, ia deixar casa se ele tivesse, ia deixar riqueza se ele tivesse, mas ele não se apegou e não se apegaria a essas coisas. Ele tinha como precioso pregar a palavra do Senhor. Mesma coisa somos nós no dia de hoje. A Bíblia deixa bem claro que se nós, né, primeiramente buscar o reino do céu, as outras coisas Deus acrescentará. Então, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor primeiramente, para que Deus, que sabe do que nós está precisando, do que nós está necessitado, Ele nos conceda segundo a vontade dEle. Mas se nós está preocupado, né, em buscar fazer o interesse nosso primeiramente, Deus vai ser difícil de realizar os desejos do nosso coração. Mas se nós deixar de se preocupar com as coisas terrenas que cabe a nós e se preocupar mais com as coisas de Deus, a palavra do Senhor já diz, conforme o pastor leu e nós acompanhou, e nós estamos se revestindo das armaduras de Deus. E aí o diabo pode tentar? Pode, mas ele não vai vencer. É como a palavra do Senhor diz: se chegai a Deus, e ele se chegai a vós.
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos que chegar a Deus de inteiro coração e resistir o diabo. O que é se resistir o diabo? É muitas vezes nós homens, vem uma oferta de dinheiro, vem mulheres, né, na nossa frente, vem tribulações na nossa frente, vem coisas agradáveis aos nossos olhos, à nossa frente. Se nós resistir a essas coisas, o diabo vai resistir, vai fugir de nós. Agora, se nós ficar dando brecha, certamente, quanto mais brecha nós dá, mais o diabo vai encostar em nós. Mas se nós resistir a essas coisas, ao dinheiro, às paixões, a fazer as nossas vontades, a vontade da concupiscência da carne, o diabo certamente vai fugir de nós, né? Mas primeiramente, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós sejamos cobertos pelas armaduras do Senhor, né? 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então o apóstolo Paulo já disse que nada ele tinha por precioso, mas o que importaria na vida dele é que ele cumpriria com alegria, né, a palavra do Senhor, o ministério do Senhor, o que Deus colocou na mão dele para fazer, ele fazer, né, em nome de Jesus, né? 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, nós vemos que pela palavra do Senhor e pela palavra do apóstolo Paulo, nós vemos num testemunho. O apóstolo Paulo, nós sabe que deu bom testemunho. E a Bíblia deixa bem claro que nós que estamos na presença do Senhor, nós temos que dar bom testemunho. Para que a nuvem de testemunha possa olhar para nós e ver Cristo em nós. Amém. Agora, se nós está dando mau testemunho, a nuvem de testemunha vai nos observar, vai nos ver e certamente vai falar que nem eu falava antes de Jesus me aceitar. Ser crente como esse aí ou esse aí, eu não quero ser. Mas nós temos que dar bom testemunho, não pelas nossas vestes, mas pelos nossos caráteres. Nós temos que dar bom testemunho, não falar e não cumprir também. Nós temos que dar bom testemunho no amor, não por palavras, mas pelas obras. Porque a palavra do Senhor diz: eu mostro a minha fé com as obras, e você me mostra a sua fé sem as obras. Eu quero ver quem vai ganhar. Se é a fé com as obras, ou se é eu falar que eu tenho fé e não tenho a obra, e vocês mostrar que tem fé e tem obra. Certamente eu vou perder de vocês 5. Porque eu disse que eu tinha fé, mas não tinha as obras. E assim é nós, que fala que dá bom testemunho, mas nós temos que procurar saber dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, qual o testemunho que nós estamos dando. E assim o apóstolo Paulo disse, né, em nome de Jesus, que ele deu um bom testemunho, né, da graça de Deus, né. 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto,
Então a oportunidade que esse homem e essa mulher teve de ver o rosto, a face do apóstolo Paulo, ver ele dando testemunho da palavra do Senhor, vendo ele pregar a palavra do Senhor, ele já deixa bem claro que eles não iam voltar a ver o rosto deles mais. Então, nós temos que dar bom testemunho onde nós passar, porque certos lugares que nós passou, nós nunca mais vai passar, mas vai ficar o sinal nosso. Aquele verdadeiro é homem de Deus, aquela verdadeira é mulher de Deus. Então, onde nós passar, nós tem que dar um bom testemunho, nós tem que deixar um bom sinal, sofrendo dores ou não, mas nós tem que fazer a diferença, né? Em nome de Jesus. 26. Portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos, né? Então o apóstolo Paulo já está dizendo que ele estava limpo do sangue de todos que viram a face dele, que ouviram a pregação dele. Então é como Jesus disse: se eu não tivesse vindo e dito, vocês teriam desculpa, mas eu vim e falei, que desculpa vocês vão ter? Se eu pecar hoje, eu sei que o salário do pecado é a morte. Se vocês pecar hoje, vocês sabem pela palavra do Senhor que o pagamento de vocês é a morte. Mas como foi dito aqui, conforme o pastor falou e a palavra do Senhor diz, que se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo, né? Em nome de Jesus, para nos perdoar. Agora basta nós confessar e deixar também os nossos pecados, né? Então o apóstolo Paulo tinha ensinado tudo para esses irmãos, para essas mulheres, para essas crianças, eu creio, né? E o apóstolo Paulo deixou bem claro que as mãos dele estavam limpas. Se porventura eles pecassem, fizessem alguma coisa errada, não foi falta de aviso, porque ele avisou. Então a mão dele está lavada, né? 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o apóstolo Paulo já está dizendo que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. É todo o conselho de Deus, né? Então, seja lá pequeno, seja lá grande, o conselho, mas ele aconselhou todos. Você não pode roubar, não pode prostituir, não pode cobiçar, não pode desejar, não pode fazer outras coisas que a Escritura não permita. Ele não deixou de anunciar todo o conselho. Assim é nós sabemos também no dia de hoje, né, que nós não pode praticar certas coisas que desagradam a Deus. É como o apóstolo Paulo diz: todas as coisas para ele é lícita, mas nem todas convêm, né? Convém eu deixar a igreja para assistir um culto ou assistir um futebol? Não convém. Convém eu deixar a igreja para ir no casamento? Não convém. Convém ao Senhor eu deixar a igreja para assistir uma novela? Não convém. Agora, se eu não posso vir, aí é outra coisa. Aí convém, porque Deus sabe, né? Mas se eu posso vir e eu deixar uma coisa
mais importante para fazer outra coisa que não é importante, é como a Bíblia diz, né? Que é melhor nós estar num velório do que numa festa. Porque no velório nós vemos o fim de todo homem. Aí nós vai parar e pensar, esse está indo. Será que foi com Jesus? Mas se nós vai para uma festa, nós só está comendo, bebendo, vendo a pessoa comer, beber, dançar, curtir. E nós está sempre se alegrando. Mas se nós for no velório, nós vai parar e pensar, no dia que eu morrer também, eu vou ser do mesmo jeito. E será que no dia que eu morrer, será que eu vou para o céu ou para o inferno? Então está aí o segredo também em nome de Jesus. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, né? Então, o apóstolo Paulo diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Jesus, né, resgatou com seu próprio sangue. Então, a pessoa que quer, muitas vezes, como nós temos aprendido aqui, abrir uma igreja por ganância, como a Bíblia diz, por corrupção, muitas vezes não é o Espírito Santo de Deus que está dirigindo esse homem ou essa mulher para abrir a igreja de Deus. Muitas vezes é a corrupção, é a ganância ao dinheiro que muitos estão fazendo essas coisas. Mas, como a palavra do Senhor diz, receber de graça é dado. É como eu costumo dizer. Será que a quantidade de pessoas, a quantidade de pastores, a quantidade de igreja que está sendo aberta aí, no dia de hoje, será que as pessoas estão ensinando, está pregando uma palavra do Senhor de graça ou pelo amor ao dinheiro? Muitos estão abrindo e pregando pelo amor ao dinheiro. Mas Jesus disse: receber de graça dai, né? Em nome de Jesus. O 29 para nós terminar. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então o apóstolo Paulo já disse que depois da partida dele, eu creio que era um homem instruído por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que ninguém poderia enganar ele. E depois da partida dele, muitos que não tinham conhecimento, muitos que queriam só ouvir palavras lisonjeiras, palavras bonitas, quando viesse um falso, jogasse um monte de palavras bonitas, muitos iam comer e engolir. E como o apóstolo Paulo já disse, porque eu sei, né? E ele está afirmando isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então essa palavra já se cumpriu e está se cumprindo e vai se cumprir até Jesus voltar. Porque o que nós vemos de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos bispos, que entrou encobertamente
na igreja de Deus não é poucos, dizendo que é ovelha, mas é um lobo devorador, em nome de Jesus, amém? Para nós fechar aqui, 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4. Se na minha Bíblia tiver, né? Acho que a minha página rasgou. Achou aí, pastor? Achei. Lê aí. 2 Timóteo 4:7. Diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Aleluia. Que Deus seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.